Boa noite. Bom, aqui estamos nós, né, para falar de dramaturgias insurgentes. Johnny Carlos e meu mano Salomão. Bom, vamos embora nós. É tanta coisa que a gente tem para falar, né, sobre dramaturgia, sobre narrativas, nos tempos de hoje. E, enfim, muita coisa. Mas eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem da maneira que vocês quiserem, falando sobre vocês e a sua trajetória até aqui. Tá bom? Tem microfone aí? Vocês decidem quem começa? Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Salomão Jovino da Silva, registrado assim. Ganhei, ainda na infância, o apelido de Saloma. E vivo num eixo entre a Vila Santa Catarina, o Grajaú, Capão e Itapecerica, há cerca de 45 anos. Eu nasci em Minas Gerais, em Passos, no sudoeste do estado, perto da Serra da Canastra. Meus pais migraram para São Paulo a primeira vez em 71 e vieram para a Vila Santa Catarina, Joaniza, para aqueles lados. Depois nós fomos morar no Parque Santo Antônio e a nossa vida de retirante gira nesse eixo geográfico do sul da cidade para a região oeste ou sudoeste. Eu tenho 3 netos, 4 filhos, uma companheira que é professora, e eu também, ao longo dos anos, ganhei a vida como professor, como educador, até bem recentemente. Até o ano passado, quando eu resolvi me auto-aposentar, antes que, enfim, esse desgoverno pudesse alterar por as regras novamente da aposentadoria. Ainda não estou efetivamente aposentado, mas espero fazê-lo nos próximos meses. Mas, por conta, eu resolvi ser ator. Eu sou músico, crio canções, músicas, há muitos anos, desde a adolescência, mas nos anos recentes, digamos, 2017 para cá, eu resolvi me enfiar nessa corporação dos atores e atrizes, dos artistas do teatro. E confesso para vocês que eu estou achando muito difícil, mas estou gostando muito. Meu nome é Johnny Carlos. Eu nasci no Rio, fui criada em Quintino Bocaiúva, que é um lugar muito parecido com Capão Redondo. Agora hoje passei aqui e fiquei pensando, porque eu estive no Rio recentemente, e vejo muita semelhança nos bairros, na organização, na forma das pessoas se relacionarem, enfim. Das vezes que eu visitei, né, eu acho que são bairros parecidos. Vim para cá há 23 anos atrás, apaixonada por um paulistano, essas coisas que a gente faz na vida, se apaixona e muda de cidade. Casei, fiquei muito tempo dedicada a formar essa família, que é a minha base hoje, família maravilhosa que eu tenho. E comecei no teatro já bem tarde, assim, comparando com algumas trajetórias aí da maior parte das pessoas, porque já comecei com quase 30 anos. Ali eu entendi que era a minha vocação, o teatro. Trabalhei como atriz na companhia do Renato Borg por 2 anos.
E aí, por uma questão familiar de saúde, eu precisei abandonar a profissão para me dedicar a uma pessoa da minha família, muito importante, que é a minha filha. E sempre escrevi. Daí eu fiquei sabendo que havia uma escola chamada SP Escola de Teatro, que tinha um curso de dramaturgia. Fui cursar dramaturgia e, desde então, não parei mais de trabalhar. Tenho cerca de 15 peças encenadas, né? Dentre mostras, enfim, eventos e peças mesmo. Alguns textos publicados. Canto também, uma coisa que algumas pessoas sabem, acho que poucas pessoas sabem. Também eu descobri a partir de um trabalho dentro da dramaturgia, porque eu acho que eu escrevo cantando em muitos momentos. E vivo de dramaturgia, que eu acho que é um privilégio, que eu conquistei, mas é um privilégio, e que eu tento fazer valer a pena. Tento fazer com que seja uma porta para que outras pessoas também possam pensar a dramaturgia e se dedicar à dramaturgia. É isso, basicamente isso. Obrigada. Então, eu queria saber, assim, qual foi a força, o que surge, né? O Saloma tem uma trajetória como historiador, primeiro músico, né, Saloma? Acho que, sobretudo, músico, mas depois você foi estudar, né, pesquisar, virou historiador. E aí surge a dramaturgia, né? Eu queria saber em que momento você falou aqui, começou como atriz, né? E aí descobriu essa vocação no teatro e aí foi escrever. Em que momento isso se dá? Qual é o momento que fala assim, não, preciso escrever? Por que escrever para teatro? Por que e para quem eu escrevo? Eu, mesmo como atriz, eu era aquela atriz que me dedicava muito à dramaturgia. Eu queria entender como aquilo tinha sido criado. E eu era aquela atriz que escrevia as cenas para os colegas e as colegas quando era um improviso, por exemplo. Mas eu sempre escrevia. Eu escrevia muitos diários. Eu lembro que na escola eu vendia textos, né? Textos assim de declaração de amor, essas coisas. Eu escrevia para os colegas e às vezes até rolava. Eu era boa de dramaturgia do amor, assim. As pessoas ficavam juntas. Com o tempo, eu percebi que a escrita era um lugar de independência para mim, inclusive como atriz, porque os papéis que eu recebia, eles não refletiam a minha trajetória nem a trajetória das pessoas que eu conhecia. Então, você imagina, uma vez me deram Frank Wedekind para interpretar uma mulher russa. Então, né, eu tenho todo o physique de rôle para fazer uma mulher russa. E aí eu pensei, uau, está na hora da gente começar a criar narrativas, né? E não criar porque elas já existiam, eu só não tinha tido acesso ainda, mas também pensar novas narrativas, pensar narrativas das nossas próprias vivências também, porque essas narrativas, essas escrevivências, como diz a Conceição Evaristo, elas são tão importantes quanto a narrativa europeia, de uma figura europeia, e talvez sejam até mais, porque são mais antigas, inclusive. Né? Essa narrativa de casa, do quintal, né, do terreiro, ela é mais antiga do que essas narrativas que a gente recebe, inclusive, em termos de herança que elas carregam. Então, eu me vi numa situação onde eu precisava escrever para poder me inscrever, de alguma forma, dentro daquele contexto. Senão, eu estaria sempre buscando fazer e desempenhar algo que nem me considerava como uma pessoa no mundo. E eu acho que a escrita, ela é um portal para que novas realidades, tempos e espaços existam e convivam, né, e se encontrem, mas também é um lugar de autonomia, onde você consegue ter algum tipo de, não é controle, mas eu acho que você consegue organizar a sua presença dentro daquele espaço. Então, a dramaturgia, para mim, surgiu como uma necessidade. Não teve assim um caminho de mágica, né, de sonho. Eu acho que foi um lugar muito concreto onde eu percebi que eu precisava fazer aquilo para poder, inclusive, continuar amando o teatro. Senão eu seria mais uma dessas pessoas que simplesmente se retira.
Eu penso muito na Mãe Angelou, quando eu estou escrevendo, às vezes, por conta da história dela, porque eu acho que é uma mulher que se cura, né? Ela volta a falar depois de sofrer um estupro através da arte, né? Ela, primeiro com a música, e depois com a escrita e com a atuação. E eu acho isso muito poderoso. Assim, eu acredito muito no poder de transformação da escrita. Eu acho que tudo que a gente escreve tem um poder muito grande de se materializar. E sendo falado, né, sendo construído num corpo, você imagina como isso é poderoso e pode, de fato, trazer novos imaginários e novos mundos para esse mundo que a gente vive, que é um mundo inventado também por narrativas. Se a gente for pensar nas religiões monoteístas, são dramaturgias, né? A gente tem tudo contexto escrito. Mas a gente tem uma coisa aqui que talvez eles não tenham, que é a oralidade, quer dizer, que é essa voz que a gente cresce ouvindo e às vezes não observa, não escuta com atenção. A partir do momento que eu comecei a ouvir a voz da minha avó materna, a voz e o silêncio da minha avó paterna, eu comecei a escrever. Eu acho que até hoje eu escrevo para as duas, pensando nessas duas mulheres que não puderam se expressar, foram impedidas por muito tempo de estar no mundo e de trazer a sua expressão de vida para esse mundo. Então, eu considero que a minha responsabilidade é grande nesse sentido. Eu sou a primeira pessoa artista na família, mas eu venho de uma família de artistas que não puderam acontecer. Acho que é isso. Eu acho que, não sei se a dramaturgia, assim, entendendo dramaturgia como uma escrita para o teatro, mas o teatro, o ato da cena, talvez tenha se apresentado para mim bem cedo, mas não foi de uma vez meu interesse. Na verdade, meu interesse pelo teatro, ele é político e ele é bem recente. O interesse, uma intenção. E depois eu posso explicar o que seria essa questão política. Mas a linguagem, eu posso te dizer que eu devia ter uns 9 anos, quando os meus irmãos mais velhos pegaram o texto do Guarnieri e do Boal e levaram para os fundos de uma igreja, onde o meu pai era funcionário, e eles ficaram, eu acho que talvez meses, ensaiando o Arena Conta Zumbi. E eram manuscritos, eles transcreviam, porque naquela época não tinha xerox, não tinha impressora digital, então eles transcreviam, eles manuscreviam o texto do Guarnieri e Boal, e às vezes eu ficava com um e com o outro, eles me davam uma parte do texto e eu ajudava. E durante muito tempo a minha visão de negritude veio desse texto de 2 homens brancos, apropriado por um grupo de jovens do interior de Minas Gerais, que queriam, com seus corpos negros, dar sentido àquele texto de 2 homens brancos. Arena Conta Zumbi é um texto de 64, provavelmente publicado em 65, montado em 65. Arena Conta Zumbi, montado no Eugênio Kuznet, aqui no centro de São Paulo, em 65. E chegou para mim lá, eu devia ter 9 anos, eu já era alfabetizado, assim, sabia escrever. E eu lia e ouvia as canções e me emocionava muito. Então, esse foi o primeiro contato com essa coisa que a gente chama de teatro. Depois, no ensino fundamental, numa escola de brancos, no Brooklyn, onde nós éramos 5 negros, na escola chamada Oswaldo Aranha. Lá, os professores, de vez em quando, faziam algumas brincadeiras, algumas performances conosco. E, mais tarde, numa outra escola, aqui no Parque Santo Antônio,
nós mesmos pegamos alguns textos, entre eles Arthur Azevedo, e montamos lá nessa escola chamada Monsenhor João Batista de Carvalho. Cobramos ingresso e ficamos famosos no bairro como os montadores de um teatro. Bom, iniciativa nossa. Alguns desses amigos já falecidos foram muito importantes, entre eles o Stanislau. Não o Stanislau Ponte Preta, mas o neto do seu Stanislau, que era um homem húngaro, racista pra caramba, que quando a gente estava na porta da casa do neném, esse menino, não deixava com que ele saísse para brincar conosco. De qualquer forma, o Stanislau foi importante para essa iniciativa. Depois, no ensino médio também, professores nos estimularam a escrever, a montar coisas, lá de volta para essa escola de classe média branca no Brooklyn, onde novamente essa linguagem chegou. E foi chegando. Talvez com uns 20 anos, o Orival Carolino de Lima, que é uma bicha muito bonita, muito importante, que hoje vive em Montreal, ele queria montar um grupo que fosse múltiplo de artes, que tivesse música, dança, e ele fazia dança, ele queria performar, e nós montamos um grupo chamado Circo Nova Essência. Nessa ocasião, nós tocávamos nas igrejas, o padre Lorival, o padre Luiz, esses padres da teologia da libertação, que abriam as igrejas para que nós fizéssemos as nossas performances com esse grupo chamado Circo Nova Essência, que se reunia no Jardim Primavera, perto do Sesc Campestre, e circulava por aqui tudo, se apresentando nas escolas e nas igrejas, porque naquela ocasião eram os únicos espaços específicos onde os jovens podiam se expressar. Na região inteira da Zona Sul, haviam 2 bibliotecas, ou 3, a Monteiro Lobato, a Biblioteca Kennedy e a Biblioteca do Jabaquara. Não haviam sequer... e havia o Teatro Pauleiró, mas ele era inatingível para a gente. As peças que eram montadas ou que passavam pelo Pauleiró, o máximo que nós podíamos fazer era sermos público, mas não criadores. Então, aqui eu acho que a gente entra num campo que não tem a ver com a sua pergunta, mas de onde vem o desejo de criar e de comunicar? Porque os humanos se comunicam. E porque os humanos não se contentam apenas em usar a linguagem oral para comunicar coisas das suas necessidades imediatas. Porque os humanos querem pegar a língua, a palavra, e usá-la de uma maneira não funcional, artística. Porque os humanos submetem a língua, a palavra e o pensamento a desígnios que não estão previstos. E não só os humanos das elites. As classes subalternas produzem muita linguagem artística, muita cultura. E aí, na outra pergunta, eu trouxe um roteirinho e eu estou fazendo de tudo aqui no meu pensamento para as perguntas que a Martinha faça me possibilitem falar meus hieroglifos. Tá bom? Legal. Ótimo. Isso que você falou, Saloma, e você também, Johnny, desses lugares, dessas pessoas,
a nossa escrita, ela dá voz, né? E você falou na periferia, né? Eu também, né, sou de um grupo do Clareô, que está também na periferia. E a gente começou a fazer teatro. Quando eu entro no Clareô, porque eu não era antes, né, eu não sou fundadora, mas quando eu entro no Clareô era justamente no momento em que as meninas do grupo estavam com uma necessidade muito grande de falar das suas histórias. Nenhuma dramaturgia existente contemplava essas histórias. Histórias de mulheres negras, periféricas, e que queriam falar de muitas coisas. E a gente encontra no texto do Marcelino voz. O que ele escreve era o que a gente queria dizer, e o Marcelino, ele não escreve dramaturgia, mas os seus contos são verdadeiras dramaturgias. Mas a gente encontra ali possibilidade de dizer o que a gente queria dizer, e a gente opera, né, costurando essa dramaturgia e situa ela numa favela. E só mulheres. Então, e vocês também trabalham com educação, né? Ambos. Como é fazer esse trânsito de dar voz a essas narrativas que surgem dos improvisos, depois transformar isso em texto? E qual é esse lugar, né? Como que funciona essa dramaturgia que acontece nesse âmbito? Principalmente você, Johnny, que trabalha na fábrica, né? E eu sei que projeto espetáculo, então tem uma parcela que é improviso dos meninos, das meninas, e depois vai para você, e Paraná. E você também, né, Saloma? O Agosto na Cidade Murada, você fala que surge também de uma cena que você trabalhou na escola, né? Com os meninos, com seus alunos. E depois virou esse espetáculo que a gente faz, essa peça que eu queria saber, queria que você... Porque tem muito de uma dramaturgia que se constrói com a música também, a partir dessa música, que são verdadeiras narrativas, assim. E, enfim, eu tenho muita coisa para perguntar, mas acho que por agora dá. E aí, coloca aí o que você quer falar. Tá bom, então... É isso. Como é que se dá essa dramaturgia no âmbito educacional também? Eu estou no 2º ano na Fábrica de Cultura da Brasilândia. E dentro do projeto Espetáculo, que é um projeto onde um grupo de jovens se dedica durante 1 ano, praticamente, a estudar teatro. Assim que cheguei na Brasilândia, eu tive um reencontro com o meu próprio passado, porque eu não tive uma fábrica de cultura para me proporcionar o acesso a outras possibilidades, né? Inclusive de pensar um mundo, de possibilidade de ter, de repente, uma profissão artística, né? de ser um artista. Eu não tive acesso a isso. Então, na fábrica de cultura, eu percebi que aquele lugar era um lugar de passagem e no sentido de transformação daqueles jovens e daqueles meninos, daquelas meninas. Quando eu cheguei lá, eu percebi que a questão era ampliar as vozes, porque são muitos talentos. Eu acho que a relação que esses jovens têm com o fazer teatral, né, é muito diferente de um jovem privilegiado que faz teatro como um hobby para passar o final de semana. Para eles e para elas, e eu entendo, porque eu tive essa urgência, como eu já disse, dramaturgia para mim foi uma necessidade, foi uma questão de vida ou morte mesmo. Eu entendo que para eles é muito mais do que um curso livre. É uma oportunidade, é um momento onde eles podem realmente fazer escolhas com um horizonte expandido, tendo acesso a muitas possibilidades, né? Se conhecendo outras visões de mundo. E isso é muito transformador para eles, para elas e para a gente que trabalha lá. Você não volta ao mesmo, não volta à mesma. Eu nunca volto à mesma dos processos, porque a cada encontro eu me deparo com talentos enormes, assim, muito acima da média mesmo. Eu acho que são diamantes.
E eu tento mostrar para eles e para elas que a dramaturgia não é um lugar de poder, não deve ser um lugar de manipulação, né? Um lugar onde, como se pressupõe uma intelectualidade, você utiliza a escrita para mandar nas pessoas, nos processos. Eu tento mostrar para eles e para elas que a dramaturgia é uma forma, é um instrumento de transformação para as suas vidas e de multiplicação de saberes, de transmissão oral, inclusive, de saberes. Eu atuo também como orientadora artística no Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola que já existe há 28 anos, quase, na verdade, 29 anos, quase 30 anos, que formou muitos dramaturgos e dramaturgas e artistas, né? Tem alguns aqui que são formados lá, que estão aqui hoje. Hoje, o Teatro de São Paulo, em grande parte, é feito, né, por pessoas que passaram pela LT. E lá eu tenho um encontro também com grandes talentos, com pessoas que vêm de realidades muito distintas, inclusive de outras cidades, outros estados, e que estão ali também por uma necessidade urgente de criarem narrativas onde elas possam existir, onde ninguém se coloque como uma espécie de porta-voz, mas onde essas pessoas possam ser a voz, onde elas possam narrar suas histórias em primeira pessoa. E isso é muito poderoso, né? O impacto disso, de você entender que você é capaz de elaborar sua própria experiência humana, é muito poderoso. Então, assim, eu acho que as duas experiências, tanto na Brasilândia, convivendo com eles e elas, quanto na LT, são muito transformadoras para mim, principalmente como artista. Eu tive que rever muitos conceitos. Eu acho que eu voltei 2 casas para avançar 5 no convívio. Primeiro, porque você precisa estudar muito. Quando você vai dar aula, você precisa se preparar a ler. Então, eu voltei a um exercício de leitura, né, de preparação, que não é só intelectual, eu acho que é, inclusive, espiritual, de você adentrar universos, né, e conhecer o universo de outras pessoas e trazer o seu também. Eu acho que é muita troca o tempo inteiro. É muito choque, mas é um choque quase estelar, assim. É quase o nascimento de estrelas o tempo inteiro. Porque escrever dramaturgias também de alguma maneira, nascer, né, o nascimento de uma estrela nova. Porque é algo muito singular, é algo muito que vem daquela pessoa e que não diz respeito só a ela, diz respeito à ancestralidade dela, diz respeito à vivência dela e das pessoas que vieram antes dela. Quer dizer, é muita coisa, né? É muito material, é muita coisa para trabalhar. Então, essa coisa do ensino, da dramaturgia, que é um lugar dentro do teatro ainda muito privilegiado, muito elitizado, classista. A gente vive isso ainda no teatro, dessa dramaturgia que ainda é um lugar, uma espécie de torre de marfim, né? Como destruir essa torre de marfim e trazer as pessoas para uma arena onde a gente possa se olhar, trocar e construir algo que nos transforme, mais do que algo que nos coloque num determinado lugar, né, de ascensão de poder e manipulação. Eu acho que é muito poderoso, assim. E sempre que eu estou com eles e elas, eu penso nessa menina que eu fui, que não teve acesso a nada disso. E eu entendo como é importante o que está sendo feito ali. Eu acho que é um trabalho com sentido. Eu não me vejo trabalhando, às vezes me vejo realmente tendo uma experiência profunda, humana, e me melhorando o tempo inteiro nessa troca com eles e elas, né? É isso. Você menciona o Agosto na Cidade Murada, que é um texto com canções, enfim, é uma dramaturgia não convencional, mas é uma dramaturgia que a gente tem feito, do qual a Martinha faz parte desde o começo da pesquisa, da produção. Nós geramos um CD que está no Spotify, que vocês podem baixar, ouvir, chama-se Agosto na Cidade Murada. Para esse trabalho, contou uma experiência anterior, que foi 3.000 tons, que consistiu numa escrita que eu tentei trazer o legado artístico e intelectual negro de 3 personagens contemporâneos nossos, que é o Milton Santos, o geógrafo
brasileiro mais conhecido no mundo e que era um homem negro, nascido na Bahia na primeira metade do século XX. O Milton Santos, que é um ator negro de São Paulo, vivo, morando no Rio de Janeiro, é diretor de televisão, diretor de teatro, trabalhou durante muitos anos em São Paulo, trabalhou com Guarnieri, trabalhou no Arena Conta Zumbi, enfim, trabalhou no Teatro Experimental do Negro, e que tem memórias belíssimas, transcritas em algumas revistas de cultura negra, e eu me apropriei de uma delas, que está num livro chamado Fala Crioulo, e que ele fala da experiência dele de paraquedista amador. E eu achei muito lúdica essa ideia de um homem negro que salta no espaço, que salta no ar. E por fim, o Milton Nascimento, que é aquele artista super conhecido internacionalmente, que tem canções belíssimas, gravadas em disco, em espetáculos e em DVD. Então, a primeira experiência de uma tentativa, um arremedo de dramaturgia que vai para a cena foi 3.000 Tons, que você também participou, as Clarianas. Eu tentei mobilizar os grupos já configurados e aproveitar as musicalidades que eles já trabalhavam. Infelizmente, nós apresentamos no Itaú, no auditório, mas não conseguimos adesão das outras casas que contratam para que nos pagassem um valor digno para que apresentássemos de novo. Mas exercícios de escrita, não sei se de dramaturgia, mas de um teatro periférico, eu venho fazendo desde 1981. Escrevi uns 2, 3 textos, arremedos de textos, mas em 2006 me inscrevi num concurso de dramaturgia da Secretaria do Estado da Cultura, e eu acho que o segundo colocado, onde também tinha Alain da Rosa e outros jovens dramaturgos de São Paulo. Essa experiência de receber um dinheirinho, eu que sou muito carente de recurso financeiro, me deixou muito empolgado, e eu achei que devia continuar escrevendo. E aí, ao longo desse tempo, a gente chega em agosto da Cidade Murada, mas devo ter lá mais um... eu escrevi também com Márcio Castro uma peça a partir de uma outra peça inacabada do Lima Barreto, chamada Os Negros. E obtivemos com isso um edital do PROAC, e foi muito legal. Não está publicada. Portanto, devo ter em torno de uns 5 textos não publicados, e em processo deve ter mais uns 3. Então, basicamente é isso. Né? Sim. Martinha, mas fala. Acompanhar a cena de teatro e dramaturgia negras, acessar conteúdos históricos de dramaturgos e dramaturgas negras do século XX até do século XIX, esse ofício eu tenho feito, um levantamento, análise, pesquisa, participando de rodas de conversa, né, Johnny? Participando indiretamente de trabalhos dos Crespos, Capulanas, enfim, Clarianas, vários Coletivo Negro, vários dos grupos que se auto-intitulam ou são intitulados como grupo negros ou afroperiféricos. Essa é a cena que politicamente me interessa. Essa cena criativa é o que me interessa. Sim, você tocou num ponto que eu ia falar agora, que eu queria conversar sobre ele agora, que é essa colaboração em grupos de teatro, né? Você escreve também, né? Escreveu para Capulanas. Recentemente eu assisti, né, o Black Breast. E aí queria falar um pouco sobre esse processo
de colaboração com os grupos de teatro negro. No Black Brecht tem uma coisa que são várias dramaturgias ali que se unem, né? Dramaturgia sonora, texto, improviso, exposição, o próprio Brecht, né? Enfim, tudo isso nessa experiência, por exemplo, como se deu. E aí, puxando também, eu queria falar, há 10 anos, 11, 15 anos atrás, quando esses grupos surgiram, a cena era uma. Qual é a cena que a gente tem hoje? E o negro, acho que foi até uma conversa que a gente teve no agosto também, Saloma, sobre você falou uma coisa, desracializar os corpos. Eu queria que a gente batesse um papo sobre isso também. Qual é o papel do negro, da negra, né? É isso. Falar sobre isso. Eu tive algumas experiências com companhias de teatro negras, né? Tive um encontro lindo com as Capulanas, que é um grupo que eu respeito profundamente. É um grupo de mulheres negras íntegras, assim, num grau emocionante, assim. Eu sou apaixonada por elas. Foi muito transformador. Me emociona falar delas, porque são mulheres que estão aí há muito tempo na luta, mesmo, efetivamente, multiplicando saberes, estão no seu bairro, quer dizer, são mulheres que se encontram dentro de uma PUC em São Paulo, que entendem o que é aquele ambiente, quer dizer, mulheres negras dentro de uma escola com pensamento europeu, branco, né, masculino, patriarcal, que se reúnem suas forças e dizem: ok, nos formamos, pegamos nossos canudos, passamos por essa experiência que é repleta de traumas coloniais, sim, né, porque você revive isso, e que voltam para o seu bairro para multiplicar saberes e para enaltecer os saberes que existem no seu bairro. Então, foi um encontro também, foi um reencontro, eu acho que não foi um encontro. Eu escrevi Alodez, né, o Saloma acompanhou bastante. O Saloma é um mestre, porque ele está sempre acompanhando vários processos. Eu acho que, como um pensador, ele é o nosso intelectual, sim. Né, ele é o homem que problematiza questões, ele é o provocador, ele é aquela figura que a gente... Eu lembro que, quando eu escrevi para as Capulanas, tem uma história que eu vou agora abrir, que eu acho importante. Elas mandaram o texto para ele, depois de lerem o texto. Não é que elas leram o texto e falaram: oh, que legal. Elas leram o texto e, sem eu saber, mandaram para ele. E aí, um dia, ele mandou uma mensagem falando da estrutura do texto, da poética, né? Ele tinha dado ok para o texto. E elas estavam mais tranquilas, digamos assim. Eu acho que rolou esse momento de... Vamos ver o que o Saloma acha dessa poética aí que está chegando, essa mulher... E foi um momento bonito, assim. Eu acho importante que a gente tenha referências, que a gente tenha instâncias. A gente precisa de um Supremo Tribunal também, não como o do Brasil, mas um de verdade, onde a gente possa recorrer, sabe? Pessoas com as quais a gente possa conversar. Eu tenho certeza que, se eu procurar o Saloma, e às vezes ele me manda mensagem: está tudo bem aí, né? por alguma coisa que eu escrevo em rede social e tal, ele se preocupa. É importante você ter essa figura, que é uma instância de conhecimento e também que te referenda de alguma forma, te fortalece. Porque é muito solitário, às vezes, escrever, sendo, né, uma mulher negra, é muito solitário. Tá nesse lugar da dramaturgia também. Porque são questões que não interessam a muita gente, mas que são vitais para milhares de pessoas. Então, você vive dois mundos. Um mundo que te ignora, né, e um mundo que pede, né, que você faça e escreva e materialize coisas. No caso do Black Brecht, foi um convite do Eugênio Lima, que é também uma figura muito importante dentro da história do teatro negro, né, um homem que está aí há muito tempo, que fez parte de um grupo que formou muita gente, né, muita gente mesmo, que está atuando aí hoje, enfim. Ícaro estudou com eles, o Gé, várias figuras. E aí, quando o Eugênio me convidou, eu demorei até um tempo para entender o que seria
essa parceria. Ele tinha acabado de perder a mãe, que é a dona Maurinete Lima, que é uma grande poetisa, poeta. E aí ele me disse, eu quero montar uma peça a partir de uma pergunta que o grupo fez depois do primeiro trabalho. Eles tinham montado Rainer Miller, foi uma montagem muito tumultuada, com várias questões, enfrentaram, inclusive, a intolerância da crítica, num primeiro momento, lá no primeiro trabalho. E aí, nesse segundo trabalho, uma pergunta que surgiu do primeiro para esse era, se Brecht fosse negro, sobre o que ele escreveria? E aí, nos cadernos do Brecht, ele descobriu um trecho onde o Brecht dizia, se um ator negro é elogiado por interpretar bem Hamlet, por exemplo, isso não é um elogio. Porque é alguém que está tendo que transformar o seu corpo para parecer um dinamarquês. E eu achei essa pergunta muito provocadora. Pensei muito nas estruturas do Brecht, né, do teatro épico, mas eu fui muito antes do Brecht, porque eu acho que o teatro épico ele é da África, né? Ele não começa na Alemanha. Se pensar em epicidade, né, em estruturas, formas de se organizar a cena, inclusive, isso vem da África, isso vem dos griots, isso vem de uma outra tradição que é muito anterior ao Brecht. E, com certeza, ele deve também, em algum momento, ter passado, ter bebido de alguma forma, porque ele bebe de canções populares. Isso é importante dizer. Essa é a relação que ele faz. Ele bebe da própria cultura, bebe das canções populares. E eu tentei fazer a mesma coisa. Eu tinha o Brecht, que é um autor alemão, repleto de viúvas no teatro, né? Assim, há viúvas, há esposas, né? Tem toda uma legião que segue o Brecht, que defende o Brecht. Eu tinha corpos muito potentes, né, de pessoas que não necessariamente são atores e atrizes, que são performers, artistas visuais, quer dizer, é um grupo misto, eles trabalham com artes plásticas, eles fazem praticamente uma grande intervenção do espaço, uma ocupação artística multidisciplinar, assim, de muitas áreas. Então, eu tinha todos esses elementos para trabalhar, tinha um texto prévio, que era o julgamento de Lúculos. Então, o que eu fiz foi pegar esse texto, escrito por um alemão, e trazer esse corpo de uma mulher que está aqui no Brasil e me colocar nesse lugar de alguém que precisa responder a todos esses estímulos, né, que deflagraram o processo, mas também pensar nessa realidade que a gente vive. Então, a gente criou o General Lúculos Brasilis, e aí a peça, o tempo inteiro, é um julgamento, né, desse povo ignorado, que não teve voz, que, no outro lado, tem voz e que julga essa figura do Lúculos Brasilis. Porque, já que a gente não está podendo julgar esses homens aqui, pelo menos no teatro, acho que é um bom lugar para a gente exercitar isso. Já é um começo do imaginário, pelo menos. E aí tem esse julgamento, e a gente depois entra num lugar de um texto muito performático, que também tem a ver com oriquis, tem a ver com música, com dança, onde esses corpos vêm e dizem, estamos vivos, né, renascemos, queremos apenas nascer, na verdade, e vamos ocupar esse espaço. O convite da peça é justamente esse. É para que a gente veja que um corpo negro, não necessariamente ele vai ficar falando apenas de genocídio, de questões sociais, mas também de muitas possibilidades artísticas, né, que aquele corpo consegue dar conta. Então, acho que foi basicamente isso, assim, o percurso. Eu escrevi também para o Crespos um texto para a Lucélia, que ela fez no Itaú Cultural, não sei se você assistiu, que era a partir de um texto do William Faulkner, que chama A Negra. E foi muito bonito também ver a Lucélia fazendo, porque aí, nesse livro do William Faulkner, a mulher é uma babá que mata uma criança e ela passa o julgamento inteiro em silêncio. Então, na peça, no texto que eu escrevi para a Lucélia, essa babá fala para o público pela primeira vez e ela dá a versão dela dos fatos, que é um pouco diferente do que é posto ali no livro. Então, esses foram os encontros que eu tive com companhias negras. E tem outros aí para acontecer. Eu acho que serão incríveis, como sempre porque é sempre algo inédito, assim, em termos de conduta e de relação afetiva também. Mas eu acho que eu respondi. Assim, o Black Brecht é isso, e a Lodez é uma peça afrofuturista muito feminina, né, com muitas mulheres em cena, a partir da relação de cooperação entre um pássaro de Moçambique que canta e guia os seres humanos até onde o mel está escondido. E aí, pesquisadores europeus tentaram reproduzir o som e o pássaro não veio. Eu adoro essa história. E também sobre as mulheres macuas de Moçambique, que é uma sociedade totalmente
futurista, no sentido de que são mulheres que estão à frente da sociedade e que se organizam e que têm uma sociedade que funciona muito bem. Então, na verdade, olhar para o futuro, acho que é olhar para o passado, porque no passado tem muito futuro que nos foi retirado e nos foi negado. É isso. Obrigada. Eu vou começar aqui de onde a Dione para. Bom, essa é a nossa publicação que saiu no final do ano passado, que tem textos das capulanas, de todas elas, não, de todas não, mas de algumas delas, da Dione, textos meus. Custa R$30, se você tiver com dinheirinho aí, depois pode comprar. Ajuda, eu preciso muito do seu dinheiro. Bom, Capulanas é um caso atípico, porém, hoje já existem outras histórias de grupos de mulheres negras na cena periférica, afroperiférica, paulista, mas é importante recuperar um pouco esse processo de 5 jovens negras que foram para uma universidade branca, se depararam com um currículo branco, com pensamento branco e usaram esse impacto cultural para criar a sua própria, o seu próprio projeto. O primeiro trabalho, que é Solano Trindade, Suas Negras Poesias, é muito importante, porque ele inaugura uma conexão entre um teatro negro contemporâneo e um teatro negro da primeira metade do século XX. Solano Trindade foi um intelectual negro pernambucano muito importante, importantíssimo. Ele organizou, junto com Gilberto Freire, a primeira conferência de estudos sobre os negros no Brasil, em 1932, em Pernambuco. Ele era um intelectual já atuante na década de 30, em Pernambuco. Ele migra para o Rio de Janeiro, e lá ele constitui um grupo que era organizado por ele e por sua companheira, chamada Margarida. Esse grupo forma muitos dos artistas negros que nos anos 70 estarão no teatro, na televisão e no cinema. Então, Solano Trindade migrou para São Paulo na década de 60, morou no Bexiga, depois morou no Ferreira, perto do Taboão, depois migrou para o Embu das Artes, e ele foi quem instituiu a Feira de Artes do Embu. A sua filha tornou-se a herdeira do seu patrimônio, a dona Raquel Trindade, que é mãe do Vitor, que, por sua vez, é avó do Zinho, do Manuel e da Maria, que são 3 jovens artistas negros. Então, quando capulanas convidam Zinho e Manuel, elas, talvez de forma não totalmente inconsciente, mas intuitivamente, elas já sabiam que, ao construir uma obra teatral e dramatúrgica que dialogasse com esse homem negro, que foi o primeiro a, digamos, no século XX, a mostrar a positividade das culturas negras, a construir todo um imaginário em torno da figura da mulher negra, que trouxe a macumba, o candomblé, o maracatu, que avisou a sociedade brasileira que havia um patrimônio cultural desprezado pelas elites artísticas, mas que, de certa forma, era fundante da cultura brasileira. Ao fazer isso, as capulanas criaram
uma continuidade cultural. E um dos problemas dos descendentes de africanos é o trauma, é o rompimento, é a descontinuidade, é a fragilidade da memória, é a fragilidade da cultura. Uma cultura e uma presença que ainda hoje parece uma ameaça para as elites brasileiras. Nós somos tratados a ferro, fogo e bala. Não é por acaso que 80% dos jovens mortos pela polícia são negros. Não é por acaso que as parturientes que vão a óbito são, em sua maioria, mulheres negras. Não é por acaso que as escolas de periferia recebem menos recursos financeiros do que as escolas centrais. Não é por acaso que esse governo atual quer instituir escolas militares porque acha que o problema das classes populares é de polícia. Então vai colocar a polícia para cuidar dos nossos filhos. Pretende colocar a polícia para cuidar dos nossos netos. Mas não faria isso, não colocaria a polícia para cuidar dos seus próprios filhos. Essa mentalidade autoritária que está na classe média branca, que está nas elites brancas, e que às vezes até os mais pobres também aceitam essa mentalidade autoritária, porque é muito difícil nos contrapor a essa dominação, que ela não é apenas dos nossos corpos, é uma dominação das nossas almas. E a arte é um elixir que liberta as almas. Por isso, a classe artística é tão perigosa. Se os artistas burgueses são perigosos, quando estamos falando de Brecht, estamos falando de artista burguês, são perigosos, imagine os artistas das classes subalternas. O que nós vivemos nesse território, aqui na Zona Sul, no Campo Limpo, é uma espécie de um testemunho de uma revolução silenciosa, que começou com os movimentos de moradia, passou para o movimento hip-hop e chegou nos saraus, nas capulanas, nas clarianas. Não, isso não aconteceu apenas aqui, aconteceu no país inteiro. Mas a nossa experiência é uma experiência daqui. O que acontece com a nossa linguagem? Às vezes, nós vivemos num dilema entre acatar as referências das elites culturais e artísticas, que quando nos representam, quando representam as classes subalternas, representam apenas como favelados, violentos, e cujas atitudes são sem sentido. E, às vezes, influenciados pela produção cultural e artística das elites do cinema, por exemplo. Mas entendam, o filme do Padilha foi feito a partir do livro de um homem negro favelado. A nossa realidade é favela. Mas nós não somos violentos. A sociedade brasileira, a elite brasileira é violenta conosco. Foram 300 anos de violência para manter as pessoas trabalhando de graça. Quem inventou a violência? Foram as elites. São mais 150 anos de república
sendo que nós não temos direitos sociais, e os poucos que foram conquistados na década de 80, o grupo do Bolsonaro está acabando com tudo, arrebentando todos os nossos direitos sociais, porque os pobres, os subalternos, não devem ter nada, a não ser o trabalho. O direito a criar, a pensar, a comunicar, muito menos. Nós devemos receber as mensagens por WhatsApp, e mensagens muito simples. O comunismo está chegando. Isso é uma mensagem muito simples e que seduziu muita gente nos últimos tempos. Então, a criação é perigosa. A criatividade, as linguagens artísticas, catalogadas burguesas ou não, são perigosas para o pensamento único, para o poder. O teatro negro, o teatro afroperiférico, que emerge nesses territórios, é um contraponto excepcional a uma produção teatral, elitista, branca, burguesa, que tem pelo menos 200 anos na cidade de São Paulo. Por isso, nós somos insurgentes. Os pobres, até os anos 50, tinham seus teatros. Sabe o que eram? Grupos que representavam caiapós, uma etnia indígena, cuja memória ficou na vida dos paulistanos pobres, e eles se reuniam até os anos 50 para fazer caiapós, danças com maracás. Mas o futebol industrializado, a TV, o rádio, o espetáculo pequeno burguês, nos tirou essa criatividade. Nos sequestrou essa criatividade e a tornou exclusiva dos homens brancos. Homens brancos que ainda estão na SP, Escola de Teatro, onde ainda estão na EAD, às vezes tem um negro. E esse negro se sente muito feliz por ser o único negro da EAD, ser o único negro da ECA. Mas são lugares de pensamento, de imaginário, de conceitos, de visões históricas, de visões culturais brancas. E nós não somos todos brancos. Nem do ponto de vista da aparência, nem do ponto de vista da cultura. Como nós podemos olhar para o nosso passado e trazer esses conteúdos para que sejam respeitados na sociedade que a gente vive? Essa é a questão. Como esse alimento da alma pode nos ajudar a enfrentar o racismo cotidiano e atroz da cidade mais rica do país, e também naquela onde as forças de segurança são as mais violentas. Não são violentos os pobres porque pobres. São violentas as classes dirigentes que acham que a pobreza pode ser resolvida com a polícia. Eu fugi do tema, falei demais, eu vou ficar quietinho, esperar uma outra pergunta. Eu desisti de seguir o roteiro, mas eu estou falando coisas aqui que têm a ver. Bom, eu teria mais perguntas, mas eu acho que está bom para a gente abrir para o público, né? Quem tem vontade, quem se fazer uma pergunta ali, tem um microfone para ele? Produção. Ali. Aí fala seu nome
E a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Sou Jefferson Santana, poeta, professor aqui da região. Muito contente com as falas, assim, me abraçaram. Interessante vocês falarem dessa relação passado, presente, né, e o teatro resgatando essas vozes. Eu assisti a peça do Brecht Black e foi maravilhoso. As referências que eu vi falando desse Brasil atual. E eu queria muito perguntar para vocês sobre esses dilemas mesmos que vocês estão vivendo, escrevendo, produzindo nesse contexto político atual. Nunca foi fácil, né? A gente vive uma sociedade brasileira que tem muitas questões que não foram resolvidas, né? Racismo, machismo, enfim, várias. Mas a gente sente agora um retrocesso muito grande. E como está sendo para vocês essa produção, essa escrita, né? Até que ponto isso está entrando? Até que ponto vocês estão conseguindo atravessar esses dilemas aí? Você quer responder? Eu tenho voltado para o passado. Eu tive acesso a um material chamado Angola Djanga. Eu falo Marcelo de Salete, cada pessoa fala de uma Marcelo de Salé, mas acho que é Salete, né? Marcelo de Salete, que é uma novela gráfica que fala da história do Quilombo dos Palmares. Ali você entende que havia um protagonismo negro no sentido da luta, mas dentro do Quilombo haviam pessoas brancas, mas sobretudo pessoas pobres, marginalizadas, né, subalternizadas. E eu comecei a entender, lendo aquela novela gráfica, que o Quilombo, na verdade, não é um lugar apenas físico, um espaço físico. Ele é um lugar existencial, que você precisa criar para você. E se aquilombar e criar um quilombo para si é estar com pessoas que, de alguma maneira, te ajudam a levantar quando você cai. Mesmo que elas não saibam, inclusive. Às vezes, eu acho que uma palavra cura, uma palavra salva. Eu fico pensando como responder esse tempo, porque eu acho que o trabalho da dramaturgia é registrar o tempo também, é responder ao tempo, né? É contra-atacar também. Mas não é só uma guerra, é mais do que uma guerra. Tem a ver com renascimento, tem a ver, na verdade, com viver, com não morrer, né? Com se manter aqui. Porque quando você escreve, eu já falei, a gente se inscreve, mas você também registra. Tem duas formas, assim, para mim, né, que eu consigo entender um país, por exemplo, ou um momento histórico. É a dramaturgia e o modo como essas pessoas daquele lugar lidam com a morte. São duas coisas, para mim, que eu acho que dizem muito de uma nação, né? A dramaturgia e o modo como as pessoas lidam com a morte. Penso no México, às vezes, né, essa relação. E aqui no Brasil, veja só, eu sou uma mulher negra, descendente também de indígenas puris de Minas. Eu diria para você que, por informações bem seguras, talvez eu seja um dos nomes aí de uma lista que já existe, de fonte segura, estou dizendo isso. Eu tive uma experiência muito estranha na Bienal, eu fui agora na Bienal, e eu soube que um neurocientista ia falar na mesa anterior à minha, que é o Siddhartha, acho que é Nogueira, Ribeiro, que é um neurocientista que vem sendo acompanhado pelos serviços de inteligência do Exército. E eu tive pesadelos, né? Eu sonhei que explodiam, porque o Rio Centro é um lugar, para mim, amaldiçoado, porque me traz toda uma lembrança, né? Foi ali que eles forjaram, né? Eles iam forjar um atentado, que é matar muita gente, porque uma bomba ia ser deflagrada num show, e a bomba acabou explodindo no colo de um dos militares. E eu fiquei, pela primeira vez eu tive medo de estar num evento público aberto, ao ponto de uma menina, no final, me pedir um abraço e eu olhar para as mãos dela. E eu nunca tinha vivido isso, de me preocupar nesse lugar. Por estar num lugar onde alguém que está sendo diretamente perseguido, né, ter estado presente um pouco antes. Eu nunca tinha vivido essa sensação. Isso me causa, claro, ansiedade em algumas situações,
Hoje aqui não, mas assim, em alguns lugares sim. Dependendo do tema e de quem está convidado junto, eu começo a pensar nisso. Eu começo a pensar que, de repente, daqui a um tempo, a gente realmente vai precisar pensar novas formas para realizar nossos trabalhos. Só que isso faz com que eu escreva com uma urgência de vida, não de morte. Porque se for a última coisa que eu estou escrevendo, ela tem que ser a última coisa que eu estou escrevendo, tem que ser um registro muito potente. E não só da minha passagem por aqui, mas deste tempo histórico que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que botar o dedo nas dores, sim, mas com vida, com festa, né, com o corpo muito vivo. Porque a gente está vivo em função de muita gente que morreu antes. E que não teve acesso, por exemplo, a algumas tecnologias que a gente tem hoje. E a gente precisa usar essas tecnologias. E eu acho que a gente tem usado de alguma forma. E não estou falando só de internet, tecnologia, estou falando de tecnologia de relação, inclusive, serviço de inteligência profundo. Né? Eu estou falando das damas mercadoras, uma mulher que, às vezes, vendendo um doce, sorrindo para as pessoas, conseguia libertar 500 camaradas. Estou falando disso. Que aí tem a ver com micropolítica. Eu acredito só em micropolítica, eu não acredito em política. Eu sou totalmente contra e não acredito. Eu não consigo, porque eu acho tudo muito patriarcal. Eu acho que as falas são patriarcais, as colocações sempre ainda são machistas. Né? Eu acho que ainda há um pensamento muito calcado no masculino que deixa a mulher de fora. Há um círculo de afeto onde só os homens convivem e a gente está sempre nas bordas, meio tentando fazer parte e existir. Então, eu escrevo pensando muito nisso e em resposta a essas violências também. E eu acho que uma boa violência é viver bem. Eu tenho um plano de viver bastante, porque eu quero incomodar bastante. Eu não quero deixar ninguém esquecer. Eu acho que a gente precisa sonhar com isso. Eu quero ser uma Maya Angelou, que chegou a 90 anos sorridente, apesar de toda a violência, e quero ser a velha que incomoda, que chega e as pessoas falam, nossa, lá vem ela, não vai deixar ninguém esquecer o que aconteceu em 2019. Eu quero ser essa velha. Porque o que está acontecendo agora, na verdade, já aconteceu, tem a ver com uma ideia de tempo espiralar. Esses colonizadores, eles estão aqui há muito tempo e eles nunca pararam de chegar. A questão é, seremos como eles ou manteremos as nossas raízes? Conversando com um cacique indígena, há pouco tempo atrás, que é uma liderança do Jaraguá, ele me disse o seguinte, eles sempre vêm, eles sempre voltam, mas nós não mudamos há milênios. E aí a pergunta dele para mim foi, quem venceu? Eles ou nós? Porque eu não quero virar uma colonizadora. Eu não quero agir com as armas deles. Eu perco no território deles. Só que eles não sabem agir no meu. E o meu território é o território da criação, da arte, do encontro. É subversivo e é insurgente porque não lida com as regras do mercado, né? Lida com outras regras que são pactos profundos, espirituais, existenciais, de ancestralidade. É o tempo da ancestralidade, entre vivos, mortos e os que vão nascer dialogam. Né? Se eu estou aqui, a minha avó está aqui comigo, e eu acredito nisso. Mesmo com os grilhões, ela tem voz. Mesmo com a máscara, ela fala através daqueles furos. E é isso que eu quero ouvir, é nisso que eu me apego, é nessa figura dessa Anastácia, dessa indígena, né, que a gente fala a mulher laçada. A minha avó era muito mais que isso. E eu quero falar da subjetividade dessa avó que foi silenciada. Então, eu escrevo pensando nessas coisas todas. Escrevo porque preciso, porque tenho filhos. E eu quero que eles acreditem que a gente é capaz, sim, de trazer uma, não solução, mas eu acho que construir um novo mundo a partir de pequenas relações, em pequenos espaços que podem ser multiplicados. É um pouco terrorista, mas eu acho que e o afeto é muito terrorista, o amor é muito terrorista. Olhar alguém, trocar energia, ter um encontro real, é uma atitude extremamente subversiva no mundo que a gente vive. E o teatro é subversivo per se, porque você tem uma figura na sua frente, uma presença biofísica, e a gente hoje está muito no computador e nos celulares. Então, esse encontro, por exemplo, já é subversivo por natureza. É isso, também não vou ficar me estendendo, não, porque... Eu recebi uma mensagem aqui da Suzy, que a gente precisa ser breve, porque tem escola, né, e eles precisam sair 9h30. Aí eu acho que a gente, Saloma fala,
E se mais alguém, a gente faz um bloco de perguntas e tenta condensar as respostas aqui, para poder todo mundo ir embora para casa. Infelizmente o tempo é curto. Vai lá, Salomão. Legal. Qual que é seu nome mesmo? Ô Jefferson. Tem um discurso sobre as artes que eu não concordo. Eu acho um pouco ilusório, um pouco infantil, salvacionista, de que quem faz arte é especial e estão salvas do resto das coisas que as pessoas comuns estão sofrendo. Não creio nisso, não embarco nisso. Entretanto, é importante a gente pensar que, de fato, há uma experiência aqui acumulada de pessoas lidando com diferentes linguagens e que essas pessoas que estão lidando com diferentes linguagens, que podem ser chamadas de artistas, educadores, educadores artistas, arte-educadores, por várias categorias. Essas pessoas adquiriram um certo senso de comunidade e de visão de mundo que, em larga medida, institui um contraponto para uma tendência terrível da sociedade contemporânea, que é uma subordinação quase voluntária aos meios de comunicação de massa. Essas pessoas não são especiais, não serão salvas, não vai ter um lugar bacana para elas no céu quando o Jesus do cristianismo voltar, mas elas fazem uma diferença fundamental para a saúde psicossocial do território. E eu estou dizendo isso pensando um pouco num dado que eu levantei recentemente, entrevistando os meus amigos, entre amigos atores e diretores, criadores, entre eles o Ícaro, que está aqui. Qual foi a minha conclusão? Que duas figuras fundamentais para o surgimento dessa cena nesse território, uma figura importantíssima foi o Mário Pasini, um homem branco, de origem italiana. Um homem branco de origem italiana fundou um teatro negro na terra da sua família. E um grupo de jovens negros que se agruparam com esse homem branco, recentemente desaparecido, deram origem a um processo multiplicador sem medida, sem mensura. O Clariot disparou, mesmo com todas as suas contradições sobre a questão identitária, e isso eu falo numa boa com a Martinha, porque é fruto das nossas conversas ao longo do tempo, e o Clariot é um parâmetro importantíssimo para pensarmos a identidade como construção e não como fim, sobretudo a identidade negra. E uma outra pessoa que acho que é importante para pensar um teatro e uma dramaturgia negra em São Paulo é uma mulher argentina. O nome dela, Cláudia Shapira. Uma mulher branca, argentina, burguesa. As narrativas orais, sinceras, que têm gratidão por esses dois pensadores criadores, nos dá um parâmetro excepcional do nosso encontro com esses intelectuais brancos e que talvez
por uma sensibilidade especial, tiveram ouvido. Entenderam que há um processo terreno, às vezes quase subterrâneo, de mudança cultural acontecendo na cidade. E colocaram seus conhecimentos a serviço desse processo. O Núcleo Bartolomeu é uma das fontes da produção cultural da produção cultural negra importantes para a cidade. O Clariô e o Mário Pazini é uma outra fonte. Às vezes, são ações que estão acontecendo ao mesmo tempo e esses grupos inicialmente não estavam conectados. Foram se conectando por necessidades políticas, foram se conectando por necessidades produtivas, foram se conectando por ideologia em construção e hoje fazem parte de uma mesma cena. Então, eu quero encerrar dizendo que eu estou ator. Boa parte, às vezes, dos meus críticos brancos vem da periferia. Eles acham que eu não tenho direito a ser ator. Eu sou ator. Eles acham que eu não tenho direito a ser dramaturgo. Eu sou dramaturgo. Eles acham que eu não tenho direito a produzir minhas artes e me inserir nos espaços como Sesc, Itaús, que pagam um dinheirinho e a gente precisa do dinheiro. Eles se acham melhores do que eu, porque eles estudaram como brancos na Universidade X, com o professor X, que tem o domínio da linguagem e eu não. Fodam-se. Eu sou livre. Eu vou escrever o que eu quero. Eu vou encenar o que eu quiser, onde me aceitarem. Entende isso? E não há nenhuma fonte criativa que seja efetivamente superior. Todos os grupos humanos produziram culturas, linguagens e comunicação. Pois bem, nós fomos para o Itaú Cultural com a estreia de uma peça dirigida por um jovem negro, Géde Oliveira. Esperávamos que a casa tivesse público, mas não esperávamos que o público dobrasse esquinas fazendo filas. Bom, pensamos, esgotamos, porque o trabalho dos grupos teatrais periféricos e negros não tem tanto público assim. Fomos para o Centro Cultural São Paulo. Filas dobrando no Centro Cultural São Paulo e 300 pessoas por noite. Ok, tá bom, agora o público esgotou. Então vamos para um pequeno teatro no centro. A casa lotou todos os dias. O Gé Oliveira, o Ícaro, a Aixa, o Rafael, o Flávio, o Gé Matias, a Thaís, a Priscila Preta, a Naruna Costa, a Ana Luana, a Martinha. Esses jovens negros entregaram parte da sua juventude para construir um território, um espaço onde gente velha como eu está nadando de braçadas. Estou adorando. Foi construído um público do sem público, um teatro do sem teatro, porque não tinha teatro, não tinha espaço. Esse lugar foi construído há poucos anos. O Sesc Santo Amaro há poucos anos. A Fábrica de Cultura de São Luís, a Fábrica de Cultura do Capão e as outras fábricas de cultura só foram construídas quando o Ministério Público mostrou que o governo do Estado estava matando além da conta. Foi uma espécie de uma meia-culpa do PSDB em São Paulo. Se isso tem sido bom para nós, se nós merecemos espaços dignos para fazer nossas comunicações, óbvio, nós construímos essa cidade. Nós construímos essa sociedade. Não é nenhum favor que os dirigentes de cultura, que os programadores do Sesc,
que os donos do Itaú nos reconheçam como produtores de arte, de linguagem e de cultura. Eu queria agradecer muito à Feliz, ao Binho, ao Sarau do Binho, por essa possibilidade de repercutir com vocês parte desse acúmulo desse velho poeta afroperiférico. Boa noite, muito obrigado. Que lindo. Bom, a gente não tem mais tempo para perguntas. Então, eu quero encerrar agradecendo muito a Feliz, né, a Suzy, o Binho, toda essa produção que é incansável e que tem acontecido, né, já... Que ano que é esse, Suzy? 5º ano já de Feliz. Obrigada por esse espaço, obrigada por essa reflexão. Agradecer imensamente Dione Carlos e Saloma Salomão. É um prazer imenso ouvir vocês dois. A gente sai com certeza mais alimentado, mais revoltado, no bom sentido, porque é bom também. E é isso, um bom retorno para todo mundo. Obrigado ao Sesc por deixar a gente estar aqui e compactuar com a gente também. É isso. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau.